Oi pessoal, bora para mais um vídeo aqui no canal? Venha saber um pouco da minha história, um pouco de como conviver com uma mente super ansiosa. E quem se identificou comigo até agora, por favor, continue assistindo o vídeo. Eu vou contar um pouco mais da minha história. O vídeo passado eu contei para vocês resumidamente até como que foi que eu tive o diagnóstico de TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada. E agora eu vou aprofundar mais um pouco nesse assunto, contando para vocês como que foi após o meu diagnóstico até aqui, né, o ano de 2026. Eu tive o diagnóstico em 2023 e eu não, depois desse diagnóstico, eu não continuei um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico. Eu fui indo e voltando naquele efeito ping-pong, né? Então, para vocês, como eu já disse, que sentem o efeito que a ansiedade, a depressão, a tristeza está impactando na sua rotina, no seu sono. Quando as coisas tornam um pequeno incômodo que seja, vocês já devem dar um ponto de atenção a isso. Se conheçam, se reconectem com vocês, com os pensamentos de vocês, né? Às vezes as pessoas falam, a gente tem que vigiar o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente faz. É um pouco disso sim, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos para que a gente não acabe ficando doente com o excesso deles. E aqui, a forma como que eu estou falando para vocês parece ser muito fácil. Para mim, eu sei que não é fácil. É muito mais fácil eu falar para vocês, porque quando a gente tem consciência de algo, aparentemente torna-se mais fácil. Mas na prática, a gente sabe que não é bem assim. A nossa vida é movimentada, a gente tem uma rotina, a gente tem que ser forte o tempo todo, às vezes a gente tem que dar apoio para as pessoas que precisam da gente. Muitas pessoas e muitas mulheres, principalmente também, tá? São pilares das suas famílias, então tem uma carga muito mais pesada nas suas costas. E nós mulheres que crescemos em lares que não têm uma boa estrutura, que tem envolvimento com álcool, com drogas, com violência, abusos, a nossa mente já perde aquela estrutura base que era pra gente ter ali naquela idade de desenvolvimento, né? E não só mulheres, tá bom? Porque eu cresci com o meu irmão. Ele foi o meu companheiro da vida, assim, a gente se deu a mão em muitos momentos. Nós passamos por muitas dificuldades e ele, graças a Deus, Deus operou um milagre na vida dele e um dia também eu vou contar esse milagre para vocês. Tá? Como eu estou começando aqui no canal, peço um pouquinho de paciência para vocês, que aos poucos eu vou entrando nos detalhes e contando para vocês algumas coisas que eu vou citando, tá? Não fiquem com raiva de mim, mas não conta logo que não sei o que, eu não quero contar as coisas superficialmente, porque são assuntos delicados. Eu quero dar atenção devida e falar com cuidado, que eu tenho que ter cuidado com o que eu falo também. Porque da mesma forma que às vezes, por um exemplo, tá? Quando a gente tá passando por algum momento difícil e a gente vai desabafar com alguém que não tem cuidado nas palavras, a gente acaba saindo lá daquela conversa, daquele diálogo, mais chateado e muitas vezes pior do que a gente estava, pelo simples fato da pessoa não tomar cuidado com as palavras. Então, eu espero que aqui as pessoas que se conectaram comigo, que se identificaram com alguma coisa que eu citei aqui, que elas sintam que eu estou tendo cuidado ao relatar o que eu passei e o que eu estou passando para elas também, porque são assuntos delicados. Nesse meio tempo, né, retornando a pós-diagnóstico, eu não tive o acompanhamento médico, tá bom?
Então isso me atrapalhou muito e me atrapalha até hoje e ainda vai me atrapalhar, né? Sendo bem sincera aqui. Eu estou tentando correr atrás do tempo perdido agora, porque eu vi todas as barreiras de não ter um apoio psicológico, um acompanhamento, as guerras, né? O que causa na mente não ter um acompanhamento e não desenvolver aquilo que era necessário, não sair daquele transtorno, né? Não saber lidar, não identificar os seus gatilhos. Claro que hoje em dia eu sei muito mais do que eu sabia antes e compreendo muito mais do que eu compreendi em 2023. Mas eu acredito que quando a gente tem um acompanhamento psicológico ali, que o profissional ele sabe conduzir, ele conhece a sua história, você se abre com ele desde das suas raízes, né? Então é outra coisa, você tem um norte, você tem um direcionamento. Então o meu erro que eu cometi foi esse. Então, por favor, como eu já disse, para quem já identifica algo que está se tornando um desconforto na sua vida, que você possa dar atenção a isso, que você possa olhar para si mesma com cuidado e falar, não, eu acho que tá na hora de começar uma terapia. Hoje em dia, graças a Deus, nem tem tantos mais tabus quanto a isso, porque você não precisa ser louco para fazer terapia. Em qualquer fase da sua vida é necessário você fazer terapia, qualquer mudança. Principalmente as pessoas que às vezes não tem com quem conversar ou as pessoas que são mais difíceis de se abrir. Então, por favor, vamos nos olhar com amor. Como eu já disse, é muito mais fácil falar para vocês aqui como se fosse algo muito simples, como se fosse fazer a letra A numa folha, mas não é. Eu falo isso, mas às vezes é muito mais difícil até para mim praticar. E sendo que eu tenho a consciência do que muitas das vezes eu tenho que fazer, do momento que eu tenho que parar aqueles pensamentos excessivos, negativos, e é muito difícil às vezes a gente ter um controle quando já tá tudo assim, ó, muito intenso, vira uma bola de neve. Então, o que a gente tem que fazer é aprender a identificar, cuidar, ter um acompanhamento psicológico para que nada disso se agrave. Como eu já contei um pouco da minha história de 2023 e contei da minha atualidade agora, nesse momento, que é estar indo atrás do tempo perdido, procurando um acompanhamento psicológico, que eu, no caso, eu estava fazendo online por conta da minha rotina, mas agora eu vou iniciar um tratamento presencial. Então, ainda não iniciei a primeira sessão. Após ter essas primeiras sessões iniciais, eu vou contando para vocês como que está sendo. E agora eu vou citar um pouco para vocês como que foi a minha infância. Eu cresci na minha base, né? A minha avó, que ela é minha segunda mãe, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão e eu. Nós 5. O meu avô, ele foi um pilar muito importante para mim, mas ele não, como ele já era separado da minha avó, eu não tive muito contato com ele rotineiro, a gente não tinha uma rotina, a gente não tinha muito contato todos os dias, mas ele foi um excelente avô. E hoje em dia eu entendo muito mais algumas coisas que ele falava, né? Porque quando a gente é criança, a gente tem por mais que a gente perceba algo de errado, mas a gente não tem a compreensão e o entendimento do que tá acontecendo naquele momento. Então, a minha base foi a minha avó. Sem ela, eu não estaria aqui hoje, porque muitas das barras que a gente passou, quem segurou as pontas, a gente só não foi morar na rua por conta da minha avó. Ela que abria as portas da casa para nós. E ela é tudo para mim, ela é tudo que eu tenho hoje, da minha base, ela é tudo que eu tenho hoje. O meu pai, ele
é vivo, não tenho contato com ele, não convivo com ele, mas tem quase uma década. E a gente cresceu com ele sendo alcoólico e dependente químico, né? E foi muito difícil crescer em um ambiente assim, até mesmo porque tinha situações de violência, tinha situações que era de tirar a paz de qualquer um durante o sono, acordar assustado, ter que proteger a mãe. O meu irmão várias vezes fez isso, ele sendo quase 2 anos mais novo que eu, ele teve que se tornar o homem da casa, assim, digamos, de proteger nós mulheres muito cedo. Então, a gente cresceu em um ambiente assim. Até então, né, na parte da infância, a pessoa, né, que mais prejudicava o nosso crescimento e desenvolvimento, assim, era o meu pai. Hoje em dia, além disso, eu passei por outras coisas, mas até então eu não vou entrar nesse assunto. Mas mais pra frente, tá? Eu vou contando pra vocês em relação ao meu pai. Eu não tenho nenhuma mágoa dele. Pelo contrário, se eu me sentisse bem ao lado dele e se eu visse que ele estivesse disposto a querer ajuda, eu o ajudaria. Mas a pessoa não saiu daquela caixinha. Quando a pessoa não quer, não adianta. E tem a minha mãe. A minha mãe, ela é uma mulher linda, admiro muito ela, independente de qualquer coisa, amo muito ela. Ela sempre foi usuária de drogas com meu pai, mas eu só tive conhecimento que ela fazia esse uso, eu já estava caindo a minha ficha, né? Já estava na fase da adolescência. Porque a pessoa tem consciência do que tá fazendo e sabe o que é o certo e o que é errado, né? Então minha mãe também tem a sua parcela de culpa. Claro que eu não sou ninguém para julgar meus pais. Eu não guardo nenhuma mágoa deles, pelo contrário, o que eu tenho no meu coração é uma tristeza profunda por amá-los tanto e eles estarem nessa situação e eu não poder ajudá-los. E ano passado, 2025, eu tentei ajudar a minha mãe, ela ficou internada 6 meses numa clínica evangélica. E ela foi muito bem. Assim, durante esses 6 meses ela foi muito bem. Foi a primeira vez que ela se dispôs a se internar, a primeira vez de qualquer tipo de internação para ela se restabelecer, né? Se limpar das drogas, foi a primeira vez. E ela foi muito bem durante esses 6 meses. Foi uma internação voluntária, né? Então, ela ficou muito bem. Com um mês que ela saiu, menos de um mês ela conseguiu um trabalho, tava tudo dando certo, né? Mas infelizmente, quando a pessoa volta pra rua, ela tá mais propícia a ter acesso fácil, né? E para você dominar, né, talvez a vontade, o vício é muito difícil, né? Então acho que para ela foi difícil isso. Então, em menos de 2 meses, praticamente ela já estava na rua de novo. A última vez que eu tive notícias dela, se eu não me engano, foi em fevereiro. A gente combinou dela vir aqui em casa, falar que tá bem, eu entregar as coisas que ela estava precisando, né? E aí teve um final de semana que ela não veio, e a partir desse final de semana ela não veio mais. Então a gente não tem notícias dela já faz o que 4 meses praticamente. Foi muito dolorido pra mim, pra minha avó. Foi uma, assim, não é que é uma decepção com a pessoa, né? Mas dilacera a gente ver alguém que a gente ama nessa situação. E eu já ouvi de muitas pessoas assim, nossa, mas ela é sua mãe, mas ela que quis.
Ah, ela é sua mãe, mas cada um sabe o que faz. Ela não é que ela pode ter escolhido isso. Ela pode querer sair também disso. Mas é muito mais difícil que a gente pensa. Quem é dependente químico e alcoólico também, eu entendo hoje que são pessoas doentes. E que o fato deles estarem nessa condição não muda o amor que a gente sente por eles. O amor que eu sinto pela minha mãe não mudou. Às vezes eu não reconhecia ela, mas o meu amor por ela estava ali. Eu já olhei nos olhos dela e não a reconheci várias vezes. Não via mais aquela mãe que tinha cuidado comigo, que me cuidava como uma menininha, que tinha o amor que ela tem, por conta de momentos, né, que ela tava ali. Então, mas eu tinha aquele amor por ela e eu tenho ainda e nada disso mudou. E eu tenho certeza que, mesmo na condição que ela se encontra, ela me ama. E ela ama meu irmão. Tenho certeza disso. Não tenho dúvida disso. Aqui, pessoal, eu não quero julgamentos, porque assim, eu não tô julgando eles, eu não tô julgando meus pais pelas escolhas deles, eu só tô contando pra vocês o meu relato, tá? E muitas vezes até trazendo a minha própria dor, porque isso é uma dor, isso me corrói, isso me machuca todos os dias. As pessoas falam assim, ah, você tem que viver sua vida, que não sei o que, deixar isso pra lá. Quem consegue viver a sua vida como se nada tivesse acontecendo, amando a sua mãe, sem ter notícias dela, sem saber se ela tá bem, sem saber se ela comeu, se ela precisa de um copo de água, se ela precisa de um abraço. Quem consegue viver em paz com isso, ótimo, eu também não julgo, mas eu não consigo. E eu espero, né, daqui a um tempo, que eu possa trazer para vocês ótimas notícias, que eu encontrei ela. E se amanhã ela aparecer na minha porta e pedir minha ajuda, eu vou ajudá-la. Da mesma forma que eu ajudei ano passado, né? Que a minha avó também ajudou. Porque não tinha só como eu dar uma oportunidade, porque a minha avó também deu oportunidade para ela. Isso é o que o amor faz. E é simplesmente o amor, é a família tá aqui para isso. A família não tá aqui na Terra para menos que isso. Se a gente não puder confiar nas pessoas que a gente cresce junto, que são a nossa família, a gente vai confiar em quem? Tudo bem que eu tenho duas amizades que eu considero como se fosse de sangue. E não tem como comparar. Mas acho que a família é isso, a família é amor, independente de laço sanguíneo ou não. E hoje pra vocês, pessoal, é isso que eu tenho pra trazer, tá bom? Próximo vídeo eu tento trazer mais certinho as ordens pra vocês, começar da minha infância e recapitulando tudo até a adolescência e a fase adulta, tá? Pra vocês entenderem, se vocês quiserem. E pra quem se identificou comigo, eu peço mais uma vez, continue me assistindo. Se você sentir de me mandar uma mensagem, de deixar um comentário positivo pra mim, vai ser muito bom. Eu preciso também escutar coisas positivas, ler coisas positivas e saber que eu não estou passando por isso sozinha. É isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Até a próxima. Tchau.